Oi, gente, boa tarde. Gente, hoje eu tô tentando fazer a minha mãe criar coragem aqui. Eu quero perguntar pra ela uma coisa que eu não sei bem, que aconteceu comigo antes de nascer, que eu tava na barriga dela. Então agora eu quero que ela fale pra mim. Explica pra mim. Mãe, a senhora falou pra mim uma vez que antes de eu nascer, o meu pai correu atrás da senhora com faca. Eu não sei bem como é que aconteceu. Como é que aconteceu? Ele tentou matar a senhora? A senhora correu pro mato. Isso que eu sei. Ele tentou me matar, faltava 3 dias pra mim ganhar você. 3 dias pra eu nascer. Aí ele bebeu uns goles, daí correu atrás de mim com a faca, sendo que eu não tinha feito nada pra ele. Por que ele ficou brabo? Porque eu entrei na mercearia e ele queria conversar com as meninas. Queria ficar amassando as meninas e eu não aceitei. Aí ele correu atrás de mim, eu fui pro mato, fiquei o dia inteiro, debaixo de chuva, no meio do mato. Voltei de noite pra casa porque eu fiquei com medo de ficar no mato. Aí fiquei perto de casa, escondido, até ele me chamar. E daí, 3 dias depois, você nasceu. Quantos anos a senhora tinha quando eu nasci? Tinha 15 15 anos. e ele tinha 28. A minha mãe tinha 15 anos. Tava nos dias de ganhar nenê. E o meu pai tentou matar a minha mãe. Comigo na barriga. Começa por aí as dificuldades. Não, a dificuldade começou bem antes na vida da minha mãe, quando, né, antes dela saber com quem que ela tava casando, né? Mas a gente só descobre com quem casa depois que casa. E isso por muita inocência, né? Eu acho que a gente é muito inocente, a gente erra pelo excesso de inocência da gente, de acreditar nas pessoas. Hoje em dia eu falo pra quem eu posso, eu falo. Tenta conhecer o máximo possível, não é garantia de nada, mas tenta conhecer a pessoa, conversar bastante, conviver. Já vou. Eu vou atender ali, já voltamos. Pronto. Bom. Ai, difícil, né? Falar sobre essas partes. Eu ainda não consegui falar sobre o meu pai no vídeo. É muito difícil. Sobre o tipo de pessoa que ele é. E, querendo ou não, tudo que a gente sofre na infância reflete na nossa vida adulta, reflete no relacionamento e, infelizmente, reflete na criação dos nossos filhos. Eu sempre falo que eu dou graças a Deus de não ter filha mulher. Se eu tivesse uma filha mulher, eu ia ser meio que paranoica. Eu ia tentar cuidar demais, talvez eu ia estragar tentando prender demais. É o que aconteceu comigo, né? É exatamente o que a minha mãe fez. Eles fizeram escondido. A minha mãe tentou prender, proibir as minhas irmãs de namorar. E a minha irmã caçula, desculpa aí, a minha irmã caçula pulava a janela pra namorar. Ficou grávida com 15 anos. Com isso eu aprendi que não adianta proibir os filhos de nada. Igual eu não proíbo meus filhos de namorar, não proíbo de sair. Eu aconselho muito se cuidar, né, em tudo, né, fisicamente, em tudo, se cuidar. Mas não adianta proibir. A gente tem que instruir os nossos filhos para que eles não venham cometer erros por inocência. Porque se você é inocente e você comete um erro, eu acho que Deus está cuidando de você por causa que você é inocente. Agora, a partir do momento que você não é inocente mais, que você está ciente do erro que você está cometendo, aí as consequências são bem graves, eu imagino, né? Que seja assim. Porque, apesar de tudo, Deus guardou a minha mãe do meu pai, né? A minha mãe sofreu muito, tá aqui. Até os 25 anos eu aguentei. Até 25 anos a minha mãe aguentou viver com meu pai. Depois, a minha mãe deixou nós com ele, saiu praticamente com a roupa do corpo de casa. E ele batia na minha mãe, batia na gente,
A minha mãe trabalhava, ele pegava o dinheiro dela. E a minha mãe não tinha vida, era só trabalhar. E como ele era muito ruim, a minha mãe deixou a gente com ele com a intenção de se estabilizar na vida, arrumar uma casa, arrumar outro marido e voltar a buscar a gente. Foi o que ela fez. Né, mãe? Quanto tempo? Eu não lembro quanto tempo que a gente ficou só com o pai. Não chegou um ano. Antes de um ano eu fui lá e sequestrei vocês. A minha mãe sequestrou a gente. Foi muito legal esse dia. Não foi Só fácil, né? Só que foi legal e foi criado. tenso do mesmo jeito, porque a gente tinha muito medo dele. A gente tinha medo, eu lembro que a gente fugiu num Fusca. A gente tinha medo dele alcançar a gente, dele pegar um carro, dele saber onde que a gente tava e ele matar a gente de tanto bater, porque ele batia. Ele machucava a gente com fio de luz. Batia com fio de luz, tinha borrachinha na ponta, assim. Ele arrancava couro da gente e depois ainda fazia a gente fazer a salmoura e uma passar na outra ainda. Eu passava na minha irmã passava em mim e a gente passava a salmoura e ele dizia que a salmoura era para sarar mais rápido, mas era para arder mesmo, né? Porque onde já se viu passar sal na ferida? Mas hoje ele tá pagando, né? O que ele fez. Tudo Mas que planta, colhe, né? Exatamente, a lei do retorno. Tudo que... Meu Deus do céu, tudo que planta. Mas... ele... Infelizmente, né? Ai, mãe, não consigo falar. Não consigo falar a espécie de homem que ele é. Eu não tenho que julgar, porque... Deus sabe o porquê que ele é esse tipo de pessoa. Igual eu perguntei até pra um irmão que faz live, que tem muita sabedoria, o irmão Renan. Eu falei assim pro irmão, irmão, como perdoar um pai pedófilo? Foi difícil pra mim perguntar isso. E o irmão falou assim, ele esclareceu pra mim, que a gente não sabe o que a pessoa passou na infância, se ele foi abusado na infância. Deixa eu atender lá. Então, continuando aqui, gente. Ai, tem hora que não é fácil atendendo essa mercearia, só Deus. Mas, enfim. E ele, sem saber muito do contexto da história, né? Mas ele falou assim pra mim. Que ele, sendo o que for, como pessoa, ele foi feito imagem e semelhança de Deus, né? Só que, ao longo da vida... eu também não sei responder isso, se ele sofreu abuso na infância, se ele foi exposto à pornografia muito pequeno, o que aconteceu com ele, o que aconteceu na infância dele. E infelizmente ele se tornou esse tipo de pessoa. Não sei, eu não posso provar o tipo de abuso que ele fazia com crianças, com meninas, mas que ele foi preso, né? Meu pai foi preso 5 anos. 5 anos. Pegou 9 anos, mas tirou 5 só. Ele ficou 5 anos por bom comportamento. Mas não sou eu que vou julgar, é o Senhor que vai julgar. Mas quando isso acontece, quando isso a gente sabe esse tipo de coisa, a gente não é obrigada a conviver com pessoas, mas com pessoas, mesmo que seja da família da gente, pessoas que fazem mal ou correm algum risco, a gente não é obrigado a viver. Eu nunca expus os meus filhos a ele, né? Ele veio me visitar algumas vezes. Uma vez o Gabriel era bem pequenininho e a outra vez que ele veio me visitar, o Lucas era... Eu tava grávida do Lucas. Eu tava grávida do Lucas. Mas... ele não conhece, ele praticamente não conhece os meus filhos e, né, eu não quis expor. Só que, mesmo meus filhos não conhecendo, gera uma certa, né, um sentimento ruim, porque a gente quer conhecer as pessoas da família da gente. Eu, quando eu tinha 14 anos, mas é a primeira vez que eu fui visitar ele. Depois que eu tirei vocês dele. A primeira vez que eu voltei a visitar ele, eu tinha 14 anos. Você nem queria ver ele de jeito nenhum.
Porque, mas assim, ainda eu não sabia bem, né, como que ele era, se ele tinha mudado. Eita, É meus gatos. Eu não sabia se ele tinha mudado como pessoa, né? Eu sabia que ele, né, tinha uns mau comportamento lá quando a minha mãe era casada com ele. Mas daí eu não sabia como que ele tava, né? Eu fui visitar ele, fiz a minha parte, mas não foi legal, não foi uma experiência boa. Mas por desencargo de consciência, a gente tem que sim, se a gente sente que tem que fazer alguma parte, visitar, tentar ajudar ou, né, enfim, se a gente pode fazer alguma coisa, a gente tem que fazer, porque, né, melhor fazer do que se arrepender de não ter feito depois, né? Esses tempos atrás, a última vez que eu vi ele, eu tinha sonhado com ele e eu fui visitar ele, né, mãe? Nós fomos. A minha mãe sempre tá junto comigo, é meu guarda-costa. Aí a gente foi lá Nem pra e... dentro ele não chamou nós. Não. Nem conheceu nós, na verdade. Ele disse que não conheceu, mas eu tenho as minhas dúvidas que ele não conheceu a gente. Eu acho que ele tá magoado porque nós tirou o menino dele. Ele disse que não conheceu. Depois, pro final, quando eu tava vindo embora, a gente ficou lá cerca de uma meia hora. Mais ou menos. Uma meia hora, mais ou menos. E quando a gente tava indo embora, ele virou pra mim e falou assim: o passado, o que aconteceu no passado, deixa no passado. Eu falei, tá, tudo bem. Não, é isso mesmo. Que tá no passado, né? A gente tem que esquecer, deixa pra lá. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas eu não julgo, eu desejo que, né, que ele encontre paz e que ele se arrependa das pessoas que ele machucou, das pessoas que, né, que infelizmente ele fez mal, né? E foram várias pessoas, infelizmente, da família, vizinhos, enfim. Mas eu desejo que ele encontre, que de algum jeito ele se arrependa e que ele encontre paz, porque eu acho que não compensa viver 1000 anos nessa terra, 1000 anos, e você não ter prazer de viver, você não ter paz, você tá sempre sentindo que falta alguma coisa. Porque a pessoa sem Deus, a pessoa tá sempre buscando alguma coisa para tampar um buraco dentro de si, para se preencher de algo, né? E busca prazeres terrenos, mas não adianta. Sem Deus, você pode ter toda a riqueza, você pode ter todas as mulheres do mundo, você pode ter tudo da terra, mas não tem paz, não tem contentamento de viver, prazer de viver. Porque quando a gente tem alegria de viver, a gente pode morar debaixo de um barraquinho de lona. Se você tiver paz com Deus, tá tudo bem. Mas quem tem filha mulher, eu só queria falar isso. Quem tem filha mulher, filhos, criança, cuida muito com tio, parente, padrasto, principalmente. Ui, padrasto. Misericórdia. Hoje em dia tá muito difícil criar. Não é só hoje em dia, eu acho que Mas sempre, tá pior ainda. sempre aconteceu. Só que hoje em dia, por causa das redes sociais, é mais divulgado. É mais divulgado. Mas eu acho que sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Só que as crianças... Antigamente era mais escondido. As crianças ficavam quietas, né? As crianças são ameaçadas, as crianças têm medo de falar. Hoje em dia é mais divulgado isso. Mas quem tem filhos tem que cuidar muito, muito, muito. E se não tem condições de cuidar, então dê para outra pessoa que cuide. Dê para uma avó, dê para alguém que tenha condição de cuidar. Porque tanto menino quanto menina corre muito risco na mão de pessoas estranhas, até com parente. Eita, meus gatos. Até com parente. É muito perigoso. É muito perigoso. Eu sei. Já sofri na pele que eu não podia nem posar na casa de amigas. Eu nem gosto de lembrar. Eu não podia. Chegou uma época que eu falei pra minha mãe, não sei se a minha mãe lembra, lá em Barretos. Que eu falei assim, mãe, se a minha amiga vir pedir pra mim posar lá, por favor, não deixa. Eu vou falar que eu quero posar. Lembra disso? Não lembra? Aquela minha amiga que morava na Coab lá de Barretos. A gente morou na Coab e daí a gente se mudou.
Aí ela tinha um pai bem velhinho e o pai dela queria casar Ah, comigo. sei, lembro. Aí eu falava assim pra minha mãe, de costa pra minha amiga, eu falava assim, que não era pra minha mãe deixar eu posar. Deixa, mãe, deixa! Eu fazia desse jeito. Lembra? Eu lembro Mais ou disso. menos, Eu sei quem lembro é que você tá disso. falando. E tinha uma outra amiga minha também que eu posei na casa da. Ai, senhor. Posei na casa dela, acordei de madrugada com o pai dela passando a mão em mim. Eu tinha uns 11 anos, 12 anos. Eu era muito pequena. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo: se eu tivesse uma filha mulher, eu ia ser um horror. Eu ia ser uma péssima mãe, porque eu acho que eu ia segurar acorrentada. Não, brincadeira, né? Mas eu ia cuidar muito, porque eu sofri quando eu era criança, sofri muito mesmo. Mas graças a Deus tô aqui, sobrevivi. Sobrevivi para contar as histórias. Mas não é fácil, gente. A gente fica com trauma que leva muito tempo pra gente conseguir falar sobre isso, pra gente conseguir se recuperar psicologicamente, confiar em alguém. Nossa, teve uma época que eu odiava todos os homens da face da terra. Falava que nenhum prestava. Ai, eu fiquei até hoje, ainda eu lembro, ainda dói pra caramba, tanto que eu sofri. Dói, né? Moletada que eu ganhei na cabeça, que ele usa muleta. Meu pai teve Paralítico. paralisia infantil, ele usa 2 muletas e ele me deu uma moletada também, que o sangue correu na cara. Né? A arma dele é a muleta. Meu Sofri Deus. muito. Muitas vezes eu apanhei grávida, das outras também. Vai fazer o quê, né? Hoje tô livre, graças a Deus. Graças a Deus, estamos livres, estamos bem, temos a nossa casa, não estamos na mão dos outros, porque eu acho que não tem nem casa mais para morar e... Consegui fazer tudo sozinho. Não que eu tenho deseje minhas algum mal, coisas, eu não graças a Deus. desejo. A minha mãe, inclusive, até ajudou ele, trocando de casa com ele, porque se a minha mãe não tivesse trocado de casa com ele quando ele morava em Curitiba, eles tinham matado ele ali e daí a minha mãe trocou de casa com ele e não contou pra ninguém o endereço, porque eles queriam saber o endereço dele pra ir matar ele lá, porque ele tinha aprontado no SIC faz pouco tempo. E olha, gente, não tem lei na Terra, é só por Deus. É só por Ninguém Deus. acredita. Eu não sei como que não pegaram ele até agora, não Na época ninguém lincharam. acreditava quando eu falava que ele mexia com menina. E se eu falasse uma coisa ele me batia e falava pra família dele, pra minha família ninguém acreditava. Só foi acreditar depois que eu separei, que daí ele começou a aprontar com um monte de menina. Aí a polícia pegou ele. Mas aí que eles acreditaram que eu tava certa sempre. Então, mas uma hora a casa cai. A pessoa vai aprontando por baixo dos panos e uma hora a casa cai. Né? Verdade. Nada fica impune para sempre. Deus vê todas as coisas. Deus vê Mas tudo. tudo tem uma saída. Hoje agradeço a Deus por eu ter coragem, ter lutado, conseguido refazer minha vida de novo. E Criar olha, minha meus mãe tá filhos, bem, graças a Deus, a minha mãe tá bem, tem os aluguelzinhos dela, não precisa trabalhar, só se ela quiser. E Deus abençoou muito, muito, muito. Mas só Deus sabe o que ela aguentou, o que ela passou. E depois, quando ela sequestrou a gente, ela aguentou muita coisa de homens do meu padrasto. Primeiro padrasto também judiava da gente, judiava da minha mãe. A gente já aconteceu de sair correndo para ele não bater na gente. Ele chegou a comprar arma, dormia com faca embaixo do travesseiro. E ficava com ciúme à toa. Muito ciumento. Ciúme é uma coisa contrária, Deus me Mas perdoe. é mesmo. É quando a pessoa não tá bem, não se garante, que tem ciúme. A bebida é o maior inferno no meio de uma família. Eu me livre. Gente, tem muito caso, não dá pra colocar tudo num vídeo. Vai travar o celular. Viu, mãe? Não foi tão difícil. Gente, é isso. Eu queria contar um pouquinho da minha história e falar pra vocês tomar muito cuidado com os filhos, não deixar nem na casa de coleguinhas. Só se tiver muita certeza, conhecimento de onde que seus filhos tá escurecendo aqui fora. Então eu vou terminar por aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí nos comentários, eu vou respondendo, tá bom? Deus abençoe.